Eu vou compartilhar nesta manhã com você. Nós vamos passar um pouquinho no livro de Oséias. Faz tempo que a gente não dá uma olhadinha nos profetas. E o livro de Oséias, ele é um livro muito interessante para nós. Eu vou ler um versículo que é um dos pontos que eu vou me ater um pouquinho mais. Mas ele fala sobre Efraim. Efraim, um pão que não foi virado. Um pão não virado. Então, se você estiver aí na sua casa com a Bíblia na mão, então, vai ser a melhor coisa. Você vai virar um pouquinho. Primeiro você acha Oséias, né? Se você não tem muita familiaridade, já começa por aí você achando Oséias. Quando você achar Oséias, você fica. Lá vão umas páginas para trás, umas páginas para frente. Porque se você hoje acompanhar todinha, e eu espero que você acompanhe até o final, e no final tem uns avisos muito importantes, para você não sair correndo, né? Porque a gente percebe que sai correndo logo depois da palavra ou da intercessão, coisa parecida, aí o povo sai correndo. Aí eu brinquei que nós vamos sortear um carro aqui. Quem ficar até o fim, eu brinquei que nós vamos sortear um carro para ver se ninguém sai. Também, enquanto eu ministro aqui, se você desejar oração, nós vamos ter um momento de intercessão daqui a pouco. Você envia o seu pedido de oração para o celular da igreja. Não é o da comunicação que você recebe, porque esse é exclusivo para a comunicação, para você receber as informações. É 9183-2340. É o celular da central aqui da igreja. Então, 9183-2340. O amigo disse que ia colocar aí. Aí você pede oração, que depois dos avisos, antes de eu fazer a bênção, nós vamos ter um momento de intercessão pelos pedidos de oração que chegarem. Certo? Vamos continuar então aqui, Oséias. Os versos que você vai ler, você vai encontrar duas coisas interessantes: Judá e Efraim. No tempo de Oséias, ele estava profetizando a um reino dividido. O reino do norte é o reino de Israel, também se referido como Efraim. Então, quando você lê, eu falar que Efraim é o reino de Israel dividido, que é o reino do norte, Efraim. E o reino do sul é o reino de Judá. Então, é essa que você deve ter sempre em mente, para você não se perder. Porque, afinal de contas, o que é Israel, o que é Judá, né? A gente fica se perguntando, mas essa foi a divisão que o filho do rei Salomão provocou, o rei Roboão provocou na nação do povo de Deus, dividindo as tribos. Oséias, ele foi o primeiro de todos os profetas escritores. Ele foi antes de Isaías, antes de Ezequiel. Muitas passagens que você for ler na Bíblia, nesses dois livros, vai encontrar empréstimos do livro de Oséias, porque Oséias é um dos profetas um dos primeiros profetas, ou o primeiro profeta que a Bíblia mostra que estava fazendo o seu ministério. Então você vai encontrar muitos trechos de Oséias nos outros livros dos profetas, né? E Oséias é um famoso livro onde Deus fez este profeta se casar com duas prostitutas, para ilustrar como ele se sentia em relação ao povo que o deixara. Se você for ler Oséias em outros versos que eu não vou ler, ele é quase um processo, né?
Se o Renato fosse mexer com a coisa, todo o restante daquilo que eu não vou ler é como se fosse o processo, o porquê o povo me deixou. É a queixa de Deus, e o Senhor fala claramente isto. Ele fala, o povo me deixou porque o povo se prostituiu, e eu vou ilustrar o que vocês fizeram comigo. E ele então tomou Oséias e fez com que Oséias fizesse uma atitude de ilustração para que o povo visse. Quando o povo se envergonhasse de Oséias do que ele havia feito, era para que aquele povo sentisse na pele o que Deus, o Pai, estava sentindo. Um verso que ilustra bem isso é quando Deus mandou Oséias ir casar-se de novo com a segunda mulher prostituta, que está ali no capítulo 3, no verso 1, que ele fala assim, o Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. É o sentido que Deus havia falado para aquele povo. Eles estão iludidos com os seus prazeres. Ele fala de bolo de passas como ilustração dos prazeres. Ele fala, ele é amado de outro. Ame uma mulher que é amado de outro. Quem é outro? O pai. Mas outro queria tomá-la. E ele falou para Oséias fazer esse tipo de atitude para a ilustração. Oséias aqui ele predisse a destruição das 10 tribos. Por isso que eu disse que ele é um dos profetas mais antigos. Ele profetizou a destruição das tribos de Israel e viveu para ver a destruição de 10 das tribos, ou todo o reino de Israel. É um povo que não queria ser restaurado e era um povo que estava chafurdado no pecado. E a sua maior intriga foi com o reino de Efraim, que é o reino do norte, né? Mas o reino de Judá também não escapou da sua profecia e da queixa de Deus para aquele povo. No todo o livro de Oséias, uma lição muito importante que nós encontramos ali é a graça de Deus nos alcançando na nossa desgraça. Graça para quem não tem graça. Ainda que o povo fosse daquela qualidade de que Oséias estava reclamando. Mas aqui, no livro de Oséias, ele é um livro messiânico. Se você não ler o livro de Oséias e não encontrar Jesus, seus olhos não são os olhos de um cristão. Porque Oséias está completamente cheio da presença da cruz de Cristo e da salvação em Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que mostra. Quando lemos a Bíblia, nós temos que ver a cruz como sombra. Todo o Antigo Testamento, a palavra, ela tem a função de nos levar à realidade que é Cristo Jesus. Oséias está mostrando isso muito aqui. Eu vou ler o verso 6, verso 1 a 3, capítulo 6, você lá na sua casa, aí na sua casa, só que temos a maioria na casa mesmo, né? Aqui, nós temos esses abençoados aqui, olha, tem bastante gente aqui com máscara, distanciado, né? Tudo certinho, parabéns. O Mário Timura-san estava lá, ele falou assim, pastor, não mexe no microfone do outro pastor. Eu não mexi mesmo, o Timura-san, o Timura filho, está aqui e eu não peguei nem para tirar daqui, viu, Paulo? Para você não passar os vírus para mim. Para não ser virusado, né? Então eu estou aqui com o negócio do diferente. Então a gente está bem aqui, firme, né? Então a maioria é você que está em casa mesmo. Então você em casa, por favor, pega aí a sua Bíblia. Importante a Bíblia. Capítulo 6, eu quero que você enxergue Cristo aqui. Diz assim a Bíblia: venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Isso aqui é morte de cruz, para nós morrermos em Cristo e revivemos nele.
Depois de 2 dias nos dará vida. A morte tem 2 dias, dará vida. E ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui é para os renascidos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor aqueles que nasceram da vida de Cristo Jesus. A nação de Efraim, a nação de Israel, estava imersa no completo pecado, na completa destruição de si mesma, assim como todo ser humano está imerso na completa destruição de si mesmo no pecado, mas há esperança e vida naquele que veio nos buscar, que é Jesus Cristo. No capítulo 2, verso 22 e 23, Oséias ainda tem uma visão do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus. Ele fala assim, capítulo 2, verso 22 e 23. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra. Fala da Trindade e o ser humano. A terra responderá ao trigo. Que trigo? Cristo Jesus, o pão da vida. Ao vinho, que vinho? Ao sangue do Cordeiro, que nos justificou do pecado, nos comprou. E ao azeite, que azeite? O Espírito Santo, que é o agente que nos conduz à eternidade enquanto vivemos neste mundo. E estes responderão a Jezreel. O que é Jezreel? É Cristo, a semente de Deus. Jezreel significa semente de Deus. Então, olha a palavra de Oséias falando de Cristo. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá. E para Lo-Ami direi, você é o meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. Se tiver curiosidade, vá saber o significado do nome dos filhos que Oséias teve com as 2 prostitutas. Lo-Ruamá, Lo-Ami, e vai ver que estas são os filhos da desobediência de Israel, porém o alvo do amor de Deus para a restauração. O capítulo 14, verso 4 e 7, o livro de Oséias, ele encerra com mais Cristo, mais cruz. Diz assim, aí ele já se refere aos últimos dias, ao dia do Senhor. Refere-se lá em Apocalipse, novos céus e nova terra, já passando pela cruz, pela morte de Cristo, passando por tudo. Diz assim, vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles, por causa de Cristo. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Aqui a palavra de Deus diz que nós somos a oliveira que dá fruto o ano todo.
Os que se assentam à sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Isso aqui é o que Deus, o Pai, faz com a restauração do pecador. E é o que ele ilustrou com Oséias e a desobediência do povo de Israel. Mas aqui, um apanhado do livro de Oséias quero mostrar para vocês Jesus Cristo, o nosso Senhor, que foi conhecido antes que o mundo fosse mundo, antes que houvesse a menor menção da criação. Porque Jesus não foi um acidente de percurso, ele veio lá no meio do caminho, de repente para salvar os pecadores. Se você pensa assim, você não encontrou ainda a chave do Evangelho. Jesus foi morto, segundo a Bíblia diz em 1 Pedro e em tantos outros lugares, antes da fundação do mundo. Deus não é arquiteto ou engenheiro de obra pronta, que chega para ver tudo que está errado. Deus já fez tudo o que precisava ser feito, antes que o mundo fosse mundo, e a Trindade já havia escolhido Cristo Jesus para a salvação da humanidade. Uma segunda lição tão importante que nós encontramos no livro de Oséias, interessante isso, é que Deus não compactua com o mundo pecador e nem com a igreja resistente à obediência da sua palavra. Não pensem vocês que mundo e igreja estão separados. É interessante quando você vê, lendo Oséias, que o Senhor fala que tem umas controvérsias, né? Você já reparou, lendo na Bíblia? Fora Oséias, tem lá em Miqueias, que ele fala também que Deus tem uma controvérsia com setores da vida que Ele mesmo criou. Nós encontramos aqui em Oséias duas passagens tremendas. A primeira controvérsia que Deus tem é com o mundo. Então aqui no capítulo 4, verso 1, nós achamos assim: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. O Senhor tem uma pendência com este mundo. Há uma controvérsia, e nesse mundo realmente há uma controvérsia entre o sistema mundano e a palavra de Deus. Cada vez a palavra de Deus é mais desprezada e relativizada. Cada vez mais o mundo desconsidera o que a palavra de Deus fala, o que a vontade de Deus é expressa para a humanidade. Cada vez mais pode tudo, cada vez mais menos coisas importam, cada vez mais o mundo tem razão, e o mundo hoje ele é humanista. A religião humanista tomou conta absolutamente do mundo todo. Qual que é a religião, a pior religião do mundo, que a mais cresce? É o humanismo. É onde o que o ser humano acha é o que vale. Humanistas. Por isso que você vê aí que a gente não pode falar mais nada, não podemos referir mais a ninguém, não podemos fazer mais coisa nenhuma. Nós precisamos ser absolutamente neutros em tudo e não temos mais voz em coisa alguma. Por quê? Porque o humanismo não permite mais. O humanismo engoliu o mundo e hoje o que vale não é o Pai, a Deus, a sua palavra, mas é o ser humano em si mesmo. E esse ser humano não anda segundo a palavra de Deus mais. Por isso que ele fala: eu tenho uma controvérsia com os moradores da terra. Continua assim: não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus na terra. Não se iluda não. Hoje em dia tem muita pregação, em tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar. Enquanto mais se escuta, menos se ouve. Certo? Quanto mais se escuta,
menos se ouve. Não se iluda que o mundo está todo ouvindo Evangelho, Jesus Cristo. Tem muito humanista. A pastora estava dizendo uma coisa muito interessante, compartilhando comigo, que ela encontrou na internet em algum lugar, 12 horas de pregações ininterruptas em outro lugar. Todas as pregações são humanistas. Como eu posso superar? Como eu posso vencer? Como eu posso ser? Como eu posso fazer? Pregações humanistas, o tempo todo. Não tinha uma referida à cruz de Cristo e o novo nascimento e evangelho. Nós, pregadores em geral, nos transformamos em coaching. Nos transformamos em pregadores da autoajuda. Porque se a gente não fizer assim, não temos sucesso. Deus tem misericórdia de nós. Mas Deus tem uma pendência com os moradores da terra que desprezam toda a sua palavra. Mas também aqui a segunda controvérsia é com Judá. O que é Judá? Judá é a igreja. É a igreja onde ele coloca no livro de Oséias. Aqui no capítulo 2 a 4, capítulo de Judá, diz assim: o Senhor tem uma controvérsia. Capítulo 4, verso 2 também. Uma controvérsia com... Desculpa. Capítulo 4, verso 1 é a controvérsia com o mundo. Capítulo 12, verso 2 é a controvérsia com Judá. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta e lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó, no calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Aqui, Deus tem uma controvérsia com Judá. Nem tudo que é mundo não conhece a Deus, e nem tudo o que é igreja conhece a Deus. Eu tenho 3 tipos de arrepio quando me dizem que quando Deus é um só. Ah, Deus é um só. Já ouviram falar isso, o povo que está aqui? E Deus é um só, não é no mundo, não. Deus é um só no meio dos crentes evangélicos. É isso que eu estou dizendo. Deus é um só. Às vezes eu falo assim, mas esse Deus que você está me dizendo está muito esquisito. É difícil acreditar que Deus é um só, porque o que fazem, o que falam e o que não vivem é muito esquisito. É muito estranho. É muito estranho. Por isso que o mundo entra nas igrejas mais facilmente do que a igreja entra no mundo. Porque nem tudo o que se fala em nome de Deus é Deus. Por isso ele fala nos mandamentos: não leva o meu santo nome em vão. Porque o que é isso? Ele está dizendo: não fala o que eu não disse. E a gente fala muito o que ele não disse. E aqui na controvérsia com Judá, ele mostra a história de Jacó, que pegou no ventre o calcanhar do seu irmão e no vigor da idade lutou com Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tinha uma pessoa que dizia: gato que nasce no forno não é bolo, não. Antigamente os gatos nasciam no forno, né? Isso é muito antigamente. Não é bolo, não. Então, religioso que nasce dentro da igreja não é crente. Muitas vezes não. Porque para ser crente tem que nascer de novo. Aqui a Bíblia está dizendo que Jacó no ventre usurpou o irmão. Já começou a usurpação de uma religiosidade sem Deus. Mas, na idade adulta, no vigor da idade, diz Oséias, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou a Deus, e ali Deus falou com ele. A controvérsia de Deus com Judá é o que Jesus disse em João 3, versículo 3. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Deus não tem neto. Neto temos nós. Deus tem filhos. Esse dia eu encontrei um primo e a esposa falou assim, mas não é teu primo. Não, tio. Ela diz, mas não é teu tio. Como não é meu tio? Há tanta coisa desdobrada por aí, né? Não, não é teu tio. Faz as contas. É irmão, filho do irmão da sua avó. Ih, é uma confusão tão grande que só Jesus viu. É filho do irmão do seu avô. Logo, é seu primo de segundo grau. Nossa, que loucura, né? Não é nem tio, é primo. No reino de Deus não tem terceiro, segundo grau, não tem quarto grau, não, né? Não é que nem eu, né? Que eu brinco que eu tenho. Vou brincar. Eu brinco que tenho sangue azul, porque meu primo, de 256 graus, é o Dom Pedro I, né? Dom Pedro II. Dom Pedro de Alcântara Francisco e vai, né? Eu sou Fábio Henrique Alcântara Francisco. Aí esse dia eu acho que o pastor Paulo falou assim, vai ver se você não tem alguma herança. Eu falei, Deus me livre, estão achando dívida de gente morta aí. Perigoso eu ser endividado do troço. Perigoso eu dever e não ganhar coisa alguma. Melhor ficar quieto. Acho que é um dos filhos do Calói aí que está devendo um monte, nem teve herança. E aí vai, imagina Dom Pedro I. Judá, Deus está falando para ele, no ventre usurpador, mas depois todo mundo tem que lutar com Deus um dia. Olha, seus netos, meus netos, seus filhos, meu filho, quem quer que seja que tenha nascido dentro dessa igreja, qualquer outra igreja, um dia vai ter que lutar com Deus, porque Deus não tem neto. Ninguém entra no céu por herança. É nascer de novo, é lutar com Deus, morrer para a velha vida, morrer na cruz com Cristo, para ressuscitar em novidade de vida. Riqueza o livro do Oséias. É muito rico. Eu estava maravilhado com o abençoado livro do Oséias. Passei a semana só bebendo. Agora quero ver uma última coisa aqui com vocês aqui. Essa aqui é que vamos ficar um pouquinho mais. É a terceira lição que a Bíblia mostra que nós devemos crescer por inteiro. Por inteiro. Eu não sei se o Valmir colocou lá, mas o título é que o pão tem que virar dos dois lados. Falou? Oséias fala de trabalhar de Deus na nossa vida. E quando ele fala do trabalhar de Deus na nossa vida, ele usa o exemplo do padeiro. Capítulo 7, de 4 a 8, fala assim: todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. Talvez você se perdeu aí, mas eu estou lendo capítulo 7, verso 4 a 8, você que está aí em casa. Capítulo 7, verso 4 em diante. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Ele fala do fogo aceso para fazer pão. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o churrasqueiro ruim é aquele que não consegue acender o fogo de forma que a carne asse direito. É o churrasqueiro que coloca a carne com o fogo, com o carvão ainda frio. Mas você já reparou que no final do churrasco, o fogo está quente, você pode colocar por cima que já vai rapidinho? Porque é a paciência, né? É a paciência. Vou aprender isso depois de errar muita carne. E o verso fala assim: todos eles são quentes como o forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Ele compara Efraim como um pão assado de um lado só. Hoje os nossos fornos são mais modernos, você não precisa virar o pão. Mas quem faz um forno rústico, sabe que tem que virar o pão.
para ele assar dos dois lados, senão fica cru de um lado. Um pão virado está cru de um lado só. Em diversos aspectos, Efraim era semelhante a um pão não virado. Sabia muito de um lado e do outro era completamente cru. Assim era Efraim, tinha áreas em sua vida que não foram tocadas pela graça de Deus, embora houvesse alguma obediência parcial, também existia muita rebeldia. O trabalhar de Deus em nossa vida é como Oséias está falando a Efraim, muitos são como o pão não virado. De um lado é queimado, de outro completamente cru. São povo de Deus que tem uma obediência parcial, obedece só o que lhe interessa. É engraçado que antigamente, alguém de vocês aí em casa, ou nós, devemos ter uma daquelas bíblias chamadas tipo Bíblia de Promessas. Você tem, irmã? O Darcy também tem, irmã? Deu um branco tão grande no seu nome agora que... A Mônica. A Mônica e o seu marido estão aqui, ajudando no louvor. É a Bíblia aquelas Bíblias de promessa, que você abre ela e só está negrito, grifado, o que lhe interessa. E um dia eu brinquei com a minha esposa assim, podia colocar assim uma Bíblia de estudo vergonha na cara. Seria legal, né? Porque daí você vai ver os textos que não te interessam, que você deve considerar. Porque tem gente que sabe demais de letra, mas no espírito é completamente cru. Não consegue. A gente precisa verificar se esse não é o nosso caso. E eu gosto de Spurgeon, que dizia assim: você tem um coração completo nas coisas de Deus? A graça de Deus, por meio de suas obras, penetrou até o âmago do seu ser, em todas as suas forças, ações, palavras e pensamentos. A palavra entrou, misturou com o seu sangue, com a sua vida. Ser santificado em seu corpo, alma e espírito deve ser o nosso alvo. E embora a santificação em nós possa não ser perfeita, só quando no dia do Senhor que será possível, ainda assim devemos ser geral quanto à intenção da ação e à intenção do coração, o desejo de obedecer integralmente o que Deus fala para nós, mesmo que nós não concordemos. E geralmente nós não concordamos com o que Deus fala. Você entendeu? Geralmente não concordamos. Porque o ser humano é corrupto na sua natureza. E a palavra é que vem dividir entre carne e espírito para nos moldar. Não pode haver aparência de santidade em uma área e entregue ao pecado em outra. Santo, pecador, o que me interessa, o que não me interessa, porque deste modo nós ficaremos semelhantes ao que Oséias disse a Efraim, um pão não virado. Um pão não virado logo queima no lado mais próximo do fogo. E embora nenhuma pessoa possa ter a prática em demasia, há alguns que parecem bastante queimados com zelo pela parte da verdade que receberam, ou são reduzidos a carvão com uma ostentação farisaica daquelas atitudes religiosas que se ajustam ao seu caráter e ao seu pensamento. Muitos de nós selecionamos só o que queremos e somos intransigentes no que somos. Eu achei muito interessante na revista Veja da semana passada, muito interessante, falava sobre a química da teimosia. Vocês já ouviram falar aí, gente que é teimosa? Tem um ditado, né? Teimoso que nem um ditado aí que diz. Bem teimoso. Gente teimosa. Aquela que aquilo é aquilo, acabou. Que não muda de opinião, que não se dobra humildemente ao que os outros pensam. Gente que é rígida e não sai do lugar. E aí as pesquisas comprovaram quimicamente, organicamente a causa, né?
Então, quando eles fizeram uma, chamava lá magnoencefalografia, eles descobriram que a explicação do comportamento ele se torna químico, porque o cérebro ele apresenta pontos cegos quando recebe informações contraditórias, mas ele continua sensível àquelas que confirmam a escolha inicial dos conceitos pré-estabelecidos que estão arraigados em nosso cérebro. Trocando em miúdo é assim: quando eu aprendi de um jeito, eu vou ficar daquele jeito para sempre. E quando alguém fala alguma coisa diferente, o cérebro resiste e não recebe a informação para a mudança. Mas quando alguém fala o que eu gosto, essas mesmas áreas elas se abrem. Eles colocaram quimicamente. É a química da teimosia. Por isso que as espécies se atraem, que tem a mesma coisa, mesmo pensamento, mesmo tudo. Então, com a avaliação desses mecanismos, a gente mostra que a confiança no cérebro simplesmente não processa novas informações. E quando você está fechado para isso, é que não recebe mesmo, de jeito nenhum. Não é? E quando as pessoas se juntam na mesma coisa, aí que não muda de opinião para valer mesmo. Então, essa teimosia que nós temos, ela não faz sentido quando até algumas coisas são provadas, né? Vocês já ouviram falar aí, bastante briga hoje em dia, de que a Terra não é redonda. Quem já ouviu falar? Já ouviu falar lá em casa? De que a Terra é plana, né? E eles não mudam de ideia. Não foi. Que as pessoas nunca foram para a Lua. Aí também acho que até eu já... eu quero acreditar, porque tem muita coisa. Mas que a Terra é plana, que nunca ninguém foi para a Lua. Outros aqui, seu time de futebol nunca é ruim, né? Então, nada que te convença que o time é ruim, mas é coisa da cabeça. Foi que o teu pai te ensinou, teu avô, e assim foi, né? Assim para sempre. Então, é uma coisa interessante, né? Um pão assado de um lado só é a teimosia em pessoa, que só é aquilo que lhe convém. E Deus fala: você não pode ser desse jeito. A gente tem que ser aberto a aprender com os outros, principalmente os mais novos. Eu fico impressionado como eu aprendo com as minhas filhas hoje. Alguns falaram assim, quando eu conto algum caso eu divago, mas eu vou devagar um pouquinho, mas depois eu volto. Eu estava lá em Londrina e eu achei um contorno norte novo. E se a Flaviane estiver lá ouvindo lá em casa, ela sabe muito bem, porque ela faz muito aquele trecho. Eu encontrei um trecho norte novo, que sairia em Biporã, que eu queria ir em Açaí. E eu entrei no contorno norte novo e fui. Essa rua aqui é nova. A menina lá me disse que eu vou sair mais adiantado do que antes. Eu fui. E eu saí no contorno de Londrina. E eu saí no contorno e estava lá, tem que fazer um retorno, a 1 quilômetro para a direita, para depois voltar e seguir para Açaí, ou para Ibiporã. E eu cheguei ali, na minha cabeça, não sei o que deu, eu vi só uma pista grande, eu falei assim: nossa, não vem carro nenhum, eu vou já virar à esquerda e continuar, né? Não vou fazer o contorno. E a minha filha Rafaela, de 10 anos, ela falou assim: pai, não é contramão? Quando ela falou aquilo, eu olhei para a pista e vi que as faixas todas eram brancas. Eu falei: nossa, Rafa, é verdade, filho, deixa eu virar. Aí virei e vi, e lógico, o contorno, ela é em pista dupla. Não tem como fazer o que eu ia fazer. Mas eu olhei para a minha filha de 10 anos e falei: meu Deus, se fosse um pouquinho mais intransigente, dizer: fica quieta, menina, você não entende nada de trânsito. Não é assim? E eu falei: meu Deus, como nós somos tendentes a sermos turrões, como nós somos tendentes a ser egoístas, não humildes. Misericórdia, pão de um lado, assado de um lado só e completamente cru dos outros lados. Então o Spurgeon fala assim: a suposta aparência da santidade superior acompanha frequentemente uma completa ausência de prática no dia do excesso da letra que mata o espírito religioso
e que tem gente que mata os outros com a Bíblia na mão. Wesley dizia assim: melhor a verdade do que a verdade sem amor. Traduzindo, não ensine nada que não venha banhado em amor, senão é melhor ficar quieto e ficar com a verdade com você guardada. Porque a verdade sem amor não adianta nada. Às vezes aquele que é santo em público é um fiasco em secreto. O pão que está assado de um lado pode ser massa crua de outro lado. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor para que, se isso acontece conosco, Ele deve virar-nos para sermos trabalhados dos dois lados. Que preciosidade aqui o livro de Oséias. Que preciosidade. Alguém que destaca Cristo em tudo, mesmo sem conhecer, que hoje nós conhecemos como privilégio. Alguém que tem a sua vida, sua opinião, sua palavra estabelecida. E alguém que disse que nós, assim como Efraim, não podemos ser como o pão assado de um lado só, porque Deus deve trabalhar-nos em todos os lados. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você cresça em Cristo, porque é o que Ele cresça e que nós diminuamos. Esse é o Evangelho. Quero convidar o pessoal aqui da música aqui, que nós vamos orar.